Olá pessoal, vamos dar início a mais uma sessão técnica do 14º EAT da 11ª JASE. Nessa sessão teremos a apresentação do trabalho desenvolvido pelo Matheus. Tá? E tu tem 15 minutos, Matheus, para fazer a tua apresentação e na sequência então eu vou fazer algumas considerações finais sobre o teu trabalho. Pode ficar bem à vontade. Boa noite. Então, como dito, eu sou o Matheus Fabiano, sou estudante do programa de pós-graduação em computação aplicada e o título do meu trabalho é Geração de Timetabling considerando a avaliação do ENAD. Então, o problema que eu vou trabalhar nesse trabalho é o CBSTT, que é o Curriculum Based Course Timetabling. Ele é um problema de agendamento de grades horárias, onde você pode alocar professores em determinados períodos de tempo para eles lecionarem disciplinas. Ele é um problema considerado não polinomial, pois não há nenhuma solução ótima que se possa fazer em tempo viável, e é por isso que algoritmos de otimização são muito utilizados para resolver esse problema. Bom, a universidade, a UPF, ela já tem um algoritmo implementado para essa solução, um algoritmo genético, e o objetivo desse trabalho, então, é otimizar esse algoritmo de acordo com a avaliação do ENAD. Então, primeiramente, trazer um conceito aqui sobre o que seriam algoritmos genéticos. Ele é um tipo de algoritmos evolucionários e funciona através de iterações. Então, onde essas iterações elas geram uma série de soluções. Essas soluções, também chamadas de indivíduos, elas são geradas e avaliadas de acordo com constraints. O que seria uma constraints? Constraints seriam fatores que você usa para direcionar o algoritmo para a solução desejada. Aqui tem um pseudocódigo de um algoritmo genético para ver como é a estrutura dele. Então, basicamente, ele primeiramente inicializa uma população com N indivíduos, gerados geralmente aleatoriamente. Depois ele avalia esses N indivíduos e ranqueia eles. Após isso, ocorre esse processo de iterações, onde são, a partir dos indivíduos já gerados, são gerados novos indivíduos para formar a próxima geração. Esses novos indivíduos, eles são avaliados novamente através dessas constraints da função de avaliação, e então eles substituem a geração anterior para formar a próxima geração. E assim é feito até que os critérios de parada sejam satisfeitos. Outro conceito que eu vou trazer aqui é sobre como é feita a avaliação do ENAD, avaliação das instituições de ensino superior. Ele é basicamente dividido em três fatores, que seria a avaliação institucional do IES, a avaliação do desempenho dos estudantes e a avaliação dos cursos. Dentro da avaliação dos cursos, um dos conceitos utilizados é o CPC, outro é o IGC e outro é a avaliação em loco. No conceito preliminar do curso, também é calculado de acordo com mais quatro fatores, que é o desempenho dos estudantes, valor agregado do processo formativo oferecido pelo curso, a percepção discente sobre as condições do processo formativo e, então, o corpo docente. E aqui que a gente chega no cerne do nosso trabalho, que é trabalhar no corpo docente. Como a gente está utilizando um algoritmo genético para a geração de grade horária, o que a gente pode fazer é mexer no corpo docente para otimizar essa avaliação, para que a gente consiga uma nota melhor do curso. Como é calculado, então, a nota do corpo docente? Basicamente por três fatores, que seriam proporção de mestres, proporção de doutores e proporção de docentes com regime de trabalho parcial ou integral. Então, aqui tem uma formulazinha genérica que eu fiz para que se possa ver como é calculada a proporção. Então, o P seria a proporção dos professores, dos docentes, do curso C, que atendem aos requisitos impostos, o N seria o número de docentes que atingem aos requisitos impostos, e T seria o número total de professores daquele curso. Então, por exemplo, um professor mestre seria contado aqui para calcular a proporção de mestres, porém ele não seria contado para a proporção de doutores. Já um professor que é doutor, ele vai ser contabilizado tanto na proporção de mestres quanto na proporção de doutores. Metodologia. Então, para o desenvolvimento do trabalho, foi necessário algumas alterações no algoritmo. Primeiramente, foi incluída a informação do ano na entrada do algoritmo e adicionada a tabela do ENAD no banco de dados. Essa tabela possui apenas duas colunas, que seria o ano e o curso, para a gente saber qual curso possui ENAD em cada ano.
Isso serve para saber quais cursos vão ser afetados pelas mudanças, porque a gente só vai realizar as mudanças nos cursos que fazem o ENAD naquele ano. Os outros cursos continuarão normais. Após isso, novas constraints foram criadas para o algoritmo e então foram feitas algumas mudanças na função de avaliação. Primeiro, uma contagem de violações. Essas violações servem para direcionar o algoritmo também, para saber sobre cada constraint como ele está apto de acordo com as soluções. Então, a gente tem que, por exemplo, um professor alocado no curso de agronomia, que está participando do ENAD nesse ano, que é mestre, vai contar uma violação para a parte de doutores, porém não vai contar para a parte de mestres. E então, depois da contagem de violações, será feita a adição das novas constraints no score, já que a função para calcular o score é a seguinte: o fitness é calculado pelo somatório, então, do peso de cada constraint vezes o limite menos o número de violações dividido pelo limite dela. Como foram feitas as análises das constraints? A gente pegou e, como são 3 fatores para calcular o CPC, que seria doutores, mestres e regimes, foi criado uma constraint para cada um desses fatores. Para fazer o peso delas, a gente tentou fazer com que fosse um medium constraint, ou seja, elas não seriam um peso tão alto quanto das hard constraints, mas também não tão baixo como os da soft. Então aqui se chegou a um peso aqui, esse aqui seria um perfil de pesos, não necessariamente será o final utilizado, mas aqui tem um dos perfis utilizados de pesos, de constraints. Os testes. Os testes basicamente são feitos assim: execuções com as alterações versus as execuções sem as alterações. Então a gente vai pegar o algoritmo, executar algumas vezes com as alterações, com as novas constraints, e depois comparar com as execuções originais, sem as constraints. E então a gente espera que os resultados das novas execuções com as constraints aumentem a proporção dos professores que atingem os insumos avaliados pelo ENAD. Aqui tem alguns resultados preliminares, então foram feitos 4 testes aqui com 4 perfis de pesos diferentes. Um desses perfis, inclusive, é aquele apresentado no slide anterior, com 20 mil, 20 mil e 40 mil. Também foram realizados alguns outros com pesos parecidos e comparados com o original. A maioria nos doutores, dá para ver que aumentou bastante, em todos, principalmente no teste 2 e 3. No teste 1, 2 e 3 também aumentou bastante a proporção de professores parciais integrais, com regime parcial integral, alocados. A proporção de mestres basicamente não teve muito aumento, porém ela já possuía na sua execução original uma boa performance, quase um, ou seja, quase 100% dos professores. Às vezes nem sempre é possível chegar a 100%, então ainda assim os resultados são bons. Em contrapartida, quando tu melhora o algoritmo a solução em um lado, tu pode diminuir de outro. Então, a gente cuidou aqui para que as principais constraints também não aumentassem muito o número de suas violações. Seriam clashes e não compartilhados. Com o original, se olhar a constraint de não compartilhados, não aumentou muito. Em alguns testes até diminuiu, em outro ficou igual. A questão dos clashes aumentou um pouco mais. Então, o que vai ser feito agora para os próximos passos é basicamente olhar estatisticamente se essas variações são estatisticamente significativas ou não. E aí, assim que a gente conseguir um perfil, o melhor perfil, a gente vai utilizar esse perfil, fazer mais execuções e então fazer uma análise curso a curso, então, não assim global, como foi feito aqui com todos os professores, vai ser feito uma análise para cada curso, e estatisticamente a gente vai tentar provar se os resultados melhoraram ou pioraram. Conclusão, então, esse trabalho foi uma proposta de modificação do algoritmo, direcionando soluções a um conceito maior na avaliação de ENAD. O trabalho ainda está em desenvolvimento e os primeiros testes mostram otimismo, e mais execuções devem ser realizadas e uma análise estatística será feita para afirmar a relevância dos resultados. Obrigado, então, Matheus, pela tua apresentação. Bem interessante aí o trabalho de vocês.
Vou te fazer umas perguntas mais para tentar compreender assim como que funciona o sistema lá de vocês. Sim, Vocês tinham então um algoritmo implementado, né? E esse algoritmo ele fazia então a alocação dos horários da universidade. Então são todos exatamente. cursos de graduação, né? Isso. Graduação e possivelmente pode ter alguma especialização, alguma coisa assim, mas estamos falando de ENAD, então estamos falando de graduação, né? Sim. Nesse sistema ele faz, então, um dos objetivos, além de alocar o horário, né, em que posições as determinadas disciplinas vão acontecer, ele vai também informar qual o professor que vai ministrar uma disciplina. Então, ele tem Isso. um leque de professores disponíveis e ele vai, então, escolher qual professor ele vai ministrar essa disciplina em qual horário. Seria isso. Então, vocês tinham um sistema que não considerava a alocação ali basicamente de mestrado, da qualificação do professor, né? Então ele ignorava isso e agora vocês então estão tentando fechar esse horário alocando uma porcentagem maior aí de mestres e doutores. Seria essa a proposta, né? Tá. Então pelo que eu vi ali, você apresentou alguns experimentos, né, com alguns dados que vocês tinham e aí vocês obtiveram que dentro dessa nova alocação, com os pesos que vocês informaram ali, ele conseguiu fazer a alocação, né, de novos doutores, mas tu apresentou um dado ali que aumentou o número de clashes, que seria o número de conflitos. Queria que tu especificasse que conflitos que são esses que acontecem ali. Sim. Os conflitos são quando, por exemplo, dois professores coincidem, tipo, na real, o mesmo professor coincide a dar aula para duas disciplinas ao mesmo tempo. Entendi. Então aí nesse caso o horário ele acaba ficando com uma infactibilidade, né? Ele não pode ser aplicado na prática, né? Porque você não vai conseguir botar o professor de fato a dar duas aulas em lugares diferentes ao mesmo tempo, né? Então, nesse ponto é o ponto que vocês estão ainda estudando alguma forma de solucionar essa questão? Sim. Entendi. Então, talvez com os pesos ali deixar uma sugestão, né? Talvez vocês vão ter que rebalancear aqueles pesos ali que vocês colocaram, porque nesse sentido vocês têm que garantir talvez que os clashes tenham o peso maior, né? Isso. Ele tem que ter o A gente tem peso que máximo. garantir que o splash seja o mínimo possível, até porque é uma hard constraint, né? Não tem como fazer uma grade horária com um Clash, né? Até a gente tem um sistema web que depois que é gerada a grade horária, é possível mudar ela manualmente ainda no sistema. Também provavelmente a gente vai executar as gerações finais com um pouco mais de gerações, então isso tende a diminuir a proporção de clashes também. Mas sim, a gente tem que cuidar, e aí que entra principalmente a análise estatística, né? Que a gente vai fazer agora, para ver se esse aumento que se provou ali, que aumentou ali alguns de 35 para 39, 31 para 39, acho, outros de 31 para 35, tinha que ver se esse aumento é estatisticamente significativo. Então a gente provavelmente vai usar um teste de T de student para tentar provar isso, se é significativo ou não significativo. Entendi. E vocês têm disponibilidade de, de, de horários, de dados de anos anteriores, semestres anteriores, para vocês conseguirem fazer essas comparações? Eu imagino que se tu quer fazer uma significância estatística, tu vai ter que ter é, tu vai ter que ter vários dados diferentes, né, para conseguir fazer analisar essa significância da modificação que vocês estão incluindo ali, né? Então, talvez isso dificulte um pouco se vocês não têm dados históricos muito anteriores, né, para fazer essa análise. Eu gostaria de te dar uma sugestão, talvez em relação à técnica, vocês estão utilizando agora um algoritmo genético, né, que talvez já tenha, é um programa que já está funcionando. Então, esse genético ele não vai garantir, ele não vai dar nenhum indício, por exemplo, se as hard constraints que vocês têm, elas vão poder ser satisfeitas ou não. Ele vai tentar, né? Isso. Achar a melhor solução, mas não vai dar garantia de factibilidade, nem garantia de encontrar a solução ótima, né? Então, talvez, não sei se faz parte do escopo da pesquisa de vocês, talvez seria testar talvez uma outra técnica, talvez
uma técnica exata, como programação matemática, talvez, utilizando programação inteira mista, e aí você consegue, talvez, por meio dessa técnica, avaliar se essa alteração de peso que vocês estão fazendo, ela vai ainda permitir a geração de um horário factível, né? Então, fica uma sugestão aí para vocês. Então, no mais, Matheus, te agradeço então pela tua apresentação, tá? Parabéns novamente pelo trabalho aí para ti e para o Marcelo, É meu orientador. que é o teu orientador, né? Imagino que seja. E ele estenda então os parabéns pelo trabalho e deixo também um agradecimento àqueles que estão assistindo essa sessão, tá? Lembro também que aqueles que quiserem entrar em contato com vocês, a gente vai disponibilizar os contatos de e-mails de vocês ali no nosso site oficial e aí quem tiver uma sugestão, quem tiver algum questionamento sobre o trabalho vai poder fazer por meio desse canal. Então, no mais, um grande abraço aí para ti, para todos e até a próxima. Beleza. Muito obrigado.